Aqui parou. Deixa eu ver. Ah, tá, agora tá certo. Transmitir ao vivo, aí eu volto pra lá, né? Boa noite, gente! Tô testando novas ferramentas aqui, para deixar cada vez mais com cara de sala de aula mesmo. Para mim é uma dificuldade enorme. Olha, já tem bastante gente entrando. É uma dificuldade enorme estar fazendo essa live assim de forma aberta. É uma dinâmica nova para mim. Eu realmente estou mais acostumada com o formato de sala de aula, onde eu consigo ver a carinha de vocês, onde eu consigo me conectar, mas eu acredito que Deus tem grandes coisas para a gente nesse tempo. A gente vai conseguir trabalhar num formato novo, o formato que Deus nos conduziu para esse primeiro trimestre do ano. Hoje o assunto ele começa a engrossar o caldo, digamos assim, né? E antes da gente iniciar de fato, né, o estudo do nosso livro, eu gostaria só de repassar algumas coisas com vocês, tá certo? Então, algumas mulheres me mandaram mensagem, ou, por exemplo, Mari, tô caindo nessa live agora, nem sei do que se trata. Vamos só pontuar algumas coisas antes da gente iniciar o estudo da palavra, tá bom? Quem caiu aqui agora e não está entendendo muito bem, eu tenho um grupo de estudos a respeito de feminilidade bíblica. E muitas mulheres me perguntam, Maria, mas eu vou aprender sobre estilo pessoal? Num segundo momento, você pode até se aprofundar, a gente vai falar sobre isso. Mas para que a gente consiga levantar os muros, é preciso alinhar o alicerce. Olha só que importante, né? Então a gente precisa arar essa terra, revirar essa terra, preparar para receber o que precisa ser recebido. Então, para uma planta, uma flor crescer, de forma linda e deslumbrante, é necessário que essa terra esteja bem preparada. Então, puxando essa analogia, é importantíssimo que você entenda e a gente consiga ajustar algumas coisas em relação ao seu ponto de vista sobre feminilidade bíblica, o que é, o que Deus espera de nós mulheres a respeito da feminilidade bíblica. Então, só para passar, né, alguns pontos importantes, lá no link da minha bio vai ter, além do meu telefone profissional, vai ter um outro link que vai estar um arquivo para você acompanhar durante as semanas. Então, hoje a gente vai estar falando da semana 1 do nosso estudo bíblico. E na semana 1, então, a gente vai desenvolver alguns tópicos. E lá na semana 1 também vai ter as atividades. Então, as atividades, possivelmente eu fale de um exercício ou outro, mas é fundamental que você baixe esse arquivo e faça as atividades, porque muitas delas vão fazer com que você compreenda em que lugar você está. Porque uma coisa é eu vir aqui, mastigar para você e você não fazer a sua parte, entende? Então aqui eu sou uma oradora, onde eu vou trazer um ponto de vista. Muitas vezes vou trazer experiências minhas, porque quando fala sobre feminilidade bíblica, esse é um assunto em que eu não fui nem quebrada, eu fui moída. Deus me deixou só o pozinho ali quando eu comecei de fato a estudar sobre isso. Então é importantíssimo que a gente alinhe essas questões para que você consiga se permitir ser moldada por Deus, né? E aí, antes de começar a nossa live, orar e entregar para o Senhor, eu quero ler um versículo que vai estar lá em Romanos 12, 2. É um versículo, gente, extremamente conhecido, tá? Olha, tem bastante gente aqui, que bênção, né, gente? Então, esse versículo, ele vai falar, ele é muito importante, eu quero que depois vocês anotem esse versículo, para que vocês estudem e meditem nesse tema, tá certo? Então, Romanos 12, 2 vai falar assim:
Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, esse versículo, ele vai falar, gente, sobre a transformação da nossa mente. Não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. E olha só, quando a gente vê esse verbo aqui imperativo, né? Se eu não me engano, ai meu Deus, se tiver professora de português aqui, a gente vai entender que, que nós temos essa responsabilidade. Deus está falando, não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se. Então, nós temos que dar o passo, tomar a iniciativa, pensar nessa mudança, buscar um caminho para essa mudança. Por quê? Porque só assim, quando a gente tiver a renovação da nossa mente, nós vamos experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nesse momento, eu queria orar, consagrar essa aula ao Senhor, porque é Ele o responsável, né, de todo esse passo, de todo esse conhecimento. Eu acredito que, assim como eu, vocês vão ser extremamente confrontadas. Talvez você vai sair daqui falando, meu Deus, a Maria ficou completamente louca. Mas eu queria que você, de verdade, abrisse seu coração para que você pudesse vivenciar um novo tempo com Deus. Talvez você ache que está tudo certo em relação à sua feminilidade, e talvez esteja, mas é possível ser lapidada. Então, é possível você se transformar diariamente para experimentar, e não só experimentar, para você comprovar. Né? Existe uma diferença aí em só experimentar e comprovar. Né? Então, que você se permita continuar sendo moldada na mão do oleiro, ser lapidada ainda mais, deixar que esse diamante seja cada vez mais purificado e trabalhado nas mãos de Deus. Vamos orar? Querido Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por este momento. Nós consagramos, Pai, essa reunião a Ti, que todas essas mulheres que estão presentes nessa live e as que irão assistir, Senhor, consigam ser transformadas em sua mente para experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nessa noite, Pai, eu desejo que todas essas mulheres possam desfrutar e entender que o Senhor tem um plano perfeito em relação à feminilidade delas, que elas não nasceram mulheres por um acaso, que intencionalmente o Senhor as criou com um propósito lindo e maravilhoso, que apesar do mundo tentar distorcer diariamente a sua identidade, o Senhor vem com a sua graça e com a sua misericórdia, usando e levantando mulheres para nos mostrar que é possível a gente restaurar aquilo que foi perdido com o tempo. Não importa, Senhor, o estado civil dessa mulher, não importa como ela chegou até aqui, mas eu peço, Espírito Santo, que o Senhor venha ministrar ao coração dessas mulheres, que o Senhor venha cobrir a casa delas também, coloque os seus anjos ao redor da casa dessas mulheres, para que nenhum mal, Senhor, venha atingir a casa, a família e a vida delas. Eu também nesse momento te peço, Pai, a proteção da minha casa, da minha vida, da minha filha, do meu esposo, e que nenhum mal, Senhor, venha tocar a nossa vida, pois estamos aqui seguindo um propósito e seguindo uma direção de Deus. Esteja conosco, Espírito Santo. Conduza a minha boca nesse momento, para que toda palavra que saia da minha boca me dê coragem e intrepidez do Espírito Santo, para que eu consiga trazer essa mensagem com clareza e que essas mulheres sejam ministradas para a honra e glória do seu nome. Amém. Amém. Gente, então a gente sempre começa, né, com uma oração, porque é por ele, né? Porque por mim mesmo eu não estava por aqui. Se fosse por mim, eu realmente já teria fugido, já teria ficado ali no meu sofá, né, no meu confortável, mas o Senhor me desafia
todos os dias, né? E eu acredito que nós temos muito o que aprender, tá? Nós temos muito o que mergulhar na palavra de Deus. Então, como eu disse, estejam com o coração aberto para ser ministradas, para serem trabalhadas, porque não é sobre perfeição, tá, gente? É sobre você realmente entender e ter um espírito maleável para que Deus consiga trabalhar e moldar de acordo com o que Ele deseja para a sua vida. Porque Deus, ele tem um design, um projeto que é todo seu. Então, quando ele te desenvolveu, quando ele te fez mulher, ele desenvolveu esse projeto com muitos detalhes. E o projeto de Deus, ele é espetacular. Ele vai ser muito mais atraente do que muitas réplicas baratas que o mundo tem nos oferecido. E, infelizmente, nós temos visto uma questão até da própria distorção de feminilidade. Eu tenho lido e visto algumas questões que têm mexido muito comigo, né? E eu preciso esmiuçar e entender e orar mais sobre isso em relação a essa energia feminina. Gente, energia feminina não é bíblico. Agora, feminilidade bíblica, existe uma grande diferença aí no que precisa ser falado. Vocês vão entender o que é a feminilidade bíblica, o que o Senhor espera de nós. Acontece, né, que o movimento de emancipação feminina, ele acabou repudiando a ideia de que Deus, ele tinha um plano específico para as mulheres. E aqui eu já começo a entrar em um assunto mais desconfortável, né? Porque esse movimento, ele afirmava que nós tínhamos o direito de definir o que era ser mulher. Então, esse movimento, ele nos ensinou a crer que a nossa vida, as nossas escolhas e o que fazemos é uma coisa única e exclusivamente nossa, é uma coisa que só nós mulheres podemos decidir. Então, o que acontece, gente? Quando esse movimento chegou, ele nos levou a acreditar que não existia diferença entre homem e mulher, né? Que essa diferença, ela nem é tão importante assim, que a gente pode escolher arbitrariamente os nossos papéis e definir o conceito do que é feminilidade, tá? Então, esse movimento, ele nos incentivou a adotar esse esquema novo, desse conceito novo do que é ser uma mulher feminina. Entende? Então, o ideal dessa nossa cultura que incentiva as mulheres serem estridentes, serem sexuais, serem egocêntricas, independentes, essa mulher que busca ser poderosa e ter controle, é totalmente o contrário do modelo de feminilidade que Deus desenhou para gente. Então, esse modelo de feminilidade que o mundo nos apresentou, ele não nos trouxe alegria e não nos trouxe a satisfação prometida. Então, a pergunta que eu faço para vocês agora: quem aqui está muito cansada? Quem aqui se sente muito cansada? Quero que vocês respondam aí para mim. Ah lá, começou. Vamos ver as respostas. Eu. Gente, quando eu conheci o Senhor, eu tinha acabado de vir de dois casos de burnout. Então, eu tive o primeiro e em menos de 10 meses eu tive o segundo. E isso mexeu muito comigo, porque na minha cabeça eu estava muito bem, né? Eu não sentia que essa questão da busca, da ascensão, de poder, de ser a melhor, de ser muitas coisas, pudessem me esvair. A minha energia ela foi
sendo sugada, digamos assim. Então, né, muitas vocês estão respondendo, eu me sinto assim, eu me sinto cansada. Então, o que a gente precisa entender, e a gente vai alinhando algumas coisas, né? O que é, primeiramente, ser uma mulher verdadeira? Então, de modo bem simples, é alguém que está sendo moldada e esculpida segundo a vontade de Deus. Essa mulher, ela ama Jesus e a sua vida está enraizada e ligada a Cristo, ao Evangelho. Por isso que quando eu comecei esse estudo, né, eu pergunto algumas pessoas, Maria, mas eu não sou evangélica, eu sou católica, esse estudo serve para mim? Se você crer em Jesus Cristo, esse estudo ele faz todo sentido para você, né? Porque o que você precisa entender? Que você é moldada e esculpida segundo a vontade de Deus, né? Você ama Jesus, a sua vida está enraizada e ligada a Cristo, e você é fortalecida por Ele e pelo Evangelho, né? Mas, gente, talvez hoje você chegou aqui nessa live e você pense assim, Maria, mas a minha vida, eu creio em Jesus, eu sou cristã, mas eu acho que eu tô tão desconectada de Deus, né? Eu tô tão ausente. Então, essa é a oportunidade que você tem de reaproximar do Senhor. Porque quando a gente tem a nossa identidade deturpada, você automaticamente se afasta do seu Criador, do seu Pai. Então é natural que o mundo tem levado a você para um lugar que faça com que você não se sinta próxima do Senhor, não se sinta merecedora de estar aos pés dele, né? E esses pensamentos e ações, né, que estão fazendo com que você ache que você não é merecedora, é totalmente consequência do que o mundo tem nos ensinado do que é ser uma mulher. Quando essa mulher ela está com um pensamento alinhado à Bíblia e sobre o que a Bíblia ensina, ela com certeza vai rejeitar o padrão de feminilidade do mundo. E na verdade, ela vai assumir, tomar posse dessa grife de Deus. Eu não sei se está fazendo sentido para vocês. É como se a gente se contentasse cada vez mais com as réplicas, com os restos. Olha isso, gente, que forte. Eu quero que você faça essa reflexão com você mesma, né? Que você realmente consiga olhar para a sua vida, olhar para a sua situação atual, ou de repente, Maria, eu já passei dessa fase, eu já escuto a palavra de Deus, mas começa a refletir também de onde Deus te tirou. Eu já fiz esse estudo, gente. Essa é a quarta vez que eu tô fazendo, quarta não, quinta vez que eu tô fazendo esse estudo. E todas as vezes que eu pego para ler, para me aprofundar nisso, eu me lembro da onde o Senhor me tirou. E isso me traz um temor e uma gratidão enorme. Então, nós temos que se permitir realmente ser moldada, ser confrontada, porque a partir do momento que você, como uma mulher de Deus, rejeita o padrão do mundo de feminilidade, você vai usar com muita satisfação aquilo que Deus tem para você, sem questionar. Porque muitas coisas, e aí mais para frente, né, mais para o final, talvez não no estudo desse livro, você vai começar a entender o que eu estou falando no meu conteúdo ali de Instagram diariamente sobre a vestimenta bíblica. Porque não adianta nada eu falar para você, olha, pensa dessa forma, vai nesse sentido, tenta substituir essa peça por essa. Você não veja sentido no que eu estou falando. Você vai falar, meu Deus, a Maria nada a ver o que ela está falando, mas quando você passa a, a entender o quanto o padrão de feminilidade do mundo está na sua cabeça, você passa a aceitar aquilo que Deus tem para sua vida. Então, é importante que você entenda que o objetivo do estudo
é fazer com que você descubra e abrace o plano e a missão de Deus para suas vidas. É fazer com que você reflita, né, venha refletir a beleza e o coração de Jesus Cristo por onde você passar. Passar a ter consciência, né, que o bastão da verdade precisa ser passado adiante. Então, gente, quando esse estudo começou, e aqui eu quero dar um testemunho, né? Quando eu comecei com esse estudo, eu não estava grávida. E não era assim do meu propósito engravidar tão cedo. Mas eu tenho algumas alunas aqui que já fizeram parte da comunidade e elas vão poder falar por mim. É, a direção que Deus me deu era que não seríamos por nós. Deus, através das nossas vidas, através da nossa transformação da mente em relação à feminilidade, nós poderíamos instruir as mulheres mais jovens, a próxima geração, a não vir tão desconfigurada assim. Porque se a gente for pensar, gente, eu nasci em 94, eu tenho 30 anos, né? Então, a minha geração e a geração anterior, ela foi muito, como que eu posso dizer, afetada por esse movimento que surgiu, né, há alguns anos atrás. Eu prefiro nem ficar nomeando muito aqui, senão pode ser que o Instagram cancele a minha live. E a gente precisa entender que existem coisas que estão dentro de nós que você nem imagina que faz parte desse movimento, dessa questão que é totalmente contra o que a Bíblia prega. E está na nossa responsabilidade instruir as mulheres mais jovens. A gente vai chegar lá em Tito 2. Tito 2 vai falar sobre isso. Que cabe a nós, as mulheres mais velhas, né, dentro da sua experiência, da sua caminhada com Deus, passar o bastão. Olha só que lindo, gente. Então você não está aí por um acaso, né? A gente tem que orar fervorosamente pelo derramamento do Espírito Santo nas nossas famílias, nas nossas igrejas, nos nossos países. Porque se você for entender aqui, eu estou vendo que tem muitas alunas do Japão, né? Quem é do Japão e puder levantar a mãozinha aí, ou colocar eu. Então, aqui a gente está falando, gente, de nações, né? Então, não é porque eu estou no Brasil que eu vou fazer o meu papel aqui. Você vai fazer o seu papel e cumprir, passar esse bastão aonde você quer que esteja. Não seja omissa, né, em relação àquilo que Deus está te entregando. Você está aprendendo, você está mergulhando em Deus, você consegue ministrar a vida de uma pessoa, seja ela uma criança, sua filha, o seu filho. Seu papel é esse, né? E logo depois eu descobri que eu estava grávida da minha filha, né? Da Celina. Meu Deus do céu, que coisa mais linda. E eu sei o quanto eu tenho essa responsabilidade, né? De passar o bastão para ela. De que ela vai ser a minha flecha. Hoje, né? Daqui 30 dias. 30 não, gente, pelo amor de Deus. Ela pode nascer até 2 de abril. Então, vamos colocar aí aproximadamente 50 dias. Eu me tornei um arco e ela será minha flecha. Então, eu tenho essa responsabilidade de ser uma mulher profunda, uma mulher sábia e uma mulher fixa aqui, ó, conhecedora disso aqui, para que ela realmente flua no propósito e na caminhada dela com o Senhor, que ela consiga ser uma mulher muito mais virtuosa do que eu imaginei ser um dia, né? Que a gente está nessa busca. Então, quando a gente vai se aprofundar no livro, ele vai falar algumas questões, e eu acho que eu vou até ler com vocês aqui, só para fazer sentido para quem não acompanhou a. Vou ler aqui, tá? Página 16 do livro. Somos chamadas a ser mulheres. O fato de eu ser mulher não faz de mim um tipo diferente de cristã. Porém, o fato de eu ser cristã faz de mim um tipo diferente de mulher, pois abracei o conceito de Deus a meu respeito e a minha vida inteira é um presente de gratidão ao Senhor
por tudo que sou e tudo que Ele quer que eu seja. Esse é um texto da Elizabeth Elliot e eu quero reforçar o início. Presta atenção, mulheres. Somos chamadas a ser mulheres. O fato de eu ser mulher não faz de mim um tipo diferente de cristã, porém, o fato de eu ser cristã faz de mim um tipo diferente de mulher. Forte, né? Então, é aquilo, né? Muita gente vai falar assim: ah, eu sou cristã. Então, se você se diz cristã, você tem que entender que o fato de você bater no peito e falar que é cristã te faz um tipo diferente de ser mulher, tá certo? Então, você precisa começar a analisar aí o seu comportamento, como você tem pregado a Cristo a partir do seu comportamento. Isso é muito importante que vocês entendam. Muito importante mesmo. Porque as mulheres, elas não são iguais aos homens. Não são, tá? Deus, ele não quer que as suas filhas sejam parecidas com os homens e nem que os seus filhos se pareçam com as mulheres. Porque Deus, ele criou o gênero feminino e o gênero masculino. O interesse de Deus não é macular e destruir os gêneros sexuais, mas redimi-los. O projeto divino, ele vai refletir as verdades profundas sobre o caráter de Deus e sobre o evangelho. Então não tem, gente, como vocês entenderem o motivo de você ser mulher sem que você passe a entender essa ligação. Qual é o papel do homem? Qual que é o papel da mulher? Qual é o papel de Deus? Qual é o papel de Jesus? Qual é o papel da igreja? Tá? Deus, ele conhece muito bem a nossa vida, tá? Ninguém vai conhecer nós tão bem quanto o nosso Criador. Então, ele sabe como e o porquê que ele criou homem e mulher. Ele é o nosso projetista. Ele sabe a maneira correta de organizar, de encaixar as nossas vidas e os nossos relacionamentos de acordo com o desejo dele. Ele nos criou para algo, então só ele sabe qual é o encaixe perfeito para nós. E ficar aqui, gente, nesse momento, presta atenção, ficar nesse momento discutindo opiniões pessoais sobre o que pode e o que não pode, não vai ajudar em nada, tá? Não vai ajudar em nada. Então, meu WhatsApp está ali no link da minha bio. Se você quiser ir lá, me mandar mensagem, Maria, eu estou com muita dúvida no que você está falando, está muito complexo para mim. Meu WhatsApp está à sua disposição para a gente conversar, esclarecer isso da melhor maneira possível à luz da Bíblia. Só que essa questão do proibido e permitido não vai ajudar em nada. Comece a abrir sua mente e principalmente seu coração para que você comece a entender o que Deus de fato tem para nós, tá? Porque é impossível você entender o ensino bíblico sobre homem e mulher sem entender o propósito de Deus em nos criar. E é por aqui que a gente começa, tá? Então, esse estudo, ele começa exatamente nos mostrando qual é o objetivo de Deus em criar o homem e a mulher. Vou tomar uma água aqui, gente. Tá fazendo sentido? Manda aí para mim. Tá complexo? Como é que vocês estão se sentindo? Vai falando, tá, gente? Porque aqui eu tô numa metralhadora 2x para poder passar o máximo de conteúdo. Mas a aula é extensa. Quem já foi minha aluna da comunidade sabe que nas aulas do Japão, a gente chegou a 3 horas de aula, porque depois da explicação a gente falava um pouco mais, né, sobre questões pessoais delas e a gente ia nos aprofundando. Mas aqui eu estou tentando ser o mais objetiva possível para que essa palavra atinja você de uma maneira direta, tá? Por isso, mais uma vez falando, se você deseja
tem uma dúvida, algo no seu coração que você não está compreendendo, pode me mandar mensagem no WhatsApp, tá bom? Então, o estudo dessa semana é basicamente fazer com que você entenda o propósito de Deus em criar o homem e a mulher. E para a gente entender, né, o propósito de Deus, nós vamos precisar ir além dos costumes e convenções sociais, porque existem muitas distorções sobre o que é ser homem e o que é ser mulher, que sem dúvida nenhuma você conhece muito bem, e eu não preciso ficar falando aqui. Mas a gente tem que lembrar que o plano original de Deus para o homem e para a mulher é bom. E aí, se a gente for pegar Gênesis 1, e assim, gente, eu convido você que vai estudar, né, fazer esse estudo, abre lá em Gênesis, é a criação, é onde tudo começou, né? Então, em Gênesis 1:31, Deus vai falar assim, quando ele criou, né? Vou ler aqui para você. E Deus viu que tudo que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Ficou muito bom. Então, a opinião de Deus, ela é muito mais do que bom. Ela é muito boa. E aí, gente, aqui é onde pega em várias mulheres, né? Você com certeza está aqui porque você já tentou construir a sua vida e os seus relacionamentos por conta própria, sem orientação, sem buscar a opinião de Deus, e o resultado foi um caos, não é verdade? Seja sincera, é verdade, Maria, verdade. Eu falo por mim, tá? Eu vou expor um pouco, né, da minha vida. Eu sou um pouco retraída em relação a questões pessoais, mas quando esse livro chegou até mim, meu casamento estava destruído. E se vocês perderam, os depoimentos, depois eu vou até salvar. Aqui travou? Opa, vê se voltou, gente. Tá normal? Vamos aguardar. Pode ser a sua internet, Nai. Tá normal aí para vocês? Tá normal? Posso continuar? Posso? Normal, beleza. Então vou continuar, tá? Então, quando esse estudo chegou para mim, gente, esse estudo ele chegou no momento em que o meu casamento ele estava prestes a se esvair. E é muito complicado, né, tocar nesse assunto, porque é uma questão pessoal e um das minhas dúvidas com o Senhor era justamente, Deus, eu vou expor, vou abrir a comunidade, eu nem sei quem vai ter acesso a essa live, eu vou ter que falar da minha vida pessoal, e o Senhor falou, você tá pronta, vai, pode falar. E realmente, gente, quando eu peguei a minha vida e falei, vou construir por conta própria, tudo começou a se tornar extremamente desgastante. Então, em relação à minha vida profissional e em relação a. Nai, depois você. Mas não escutei a palavra. Depois, Nai, você volta na live, mas eu li Gênesis 1:31, tá? Na Bíblia. E quando eu me deparei, eu estava totalmente quebrada, tá? Totalmente quebrada, minha casa estava totalmente desconfigurada. E isso foi resultado, gente, de não pedir a orientação de Deus, né? Não, não que a minha vida seja uma vida perfeita, tá? Não é que a minha vida é uma vida perfeita, mas hoje eu não dou nenhum passo se não for autorizado por Deus. Algumas pessoas me perguntam, Maria, como que você escuta Deus falar com você? Isso significa relacionamento. Na medida em que você tem um relacionamento com Deus, assim como quem é casado aqui sabe que você construiu um relacionamento com o seu marido para ter intimidade com ele. Então, quando o seu marido te olha, né, você já sabe o que ele está pensando, porque você tem um relacionamento de intimidade.
Então, quando Deus fala comigo, hoje e cada vez mais eu consigo ter essa percepção muito rápida de que é Ele falando comigo. É claro que a gente tem que buscar estar em santidade, buscar estar na presença dele para você conseguir, né, e se aprofundar. E aí, gente, eu quero ler um outro versículo com vocês que está em Gênesis 1, do 26 ao 27. Tá? Anota aí, depois vocês podem ler, eu vou ler aqui. Aí ele, Deus, disse: Vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. Então, olha só que interessante, lá no começo, vamos fazer os seres humanos que serão como nós e parecerão conosco, tá? Então, quando Deus criou o homem e a mulher, ele tinha em mente a dinâmica do seu próprio relacionamento. Maria, como assim? Seu próprio relacionamento. Então, gente, quando a gente olha para Deus, nós temos que entender que existe a Trindade. Deus, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Né? E aí, lá na página 21 do seu livro, que você pode baixar o primeiro capítulo, vai estar tudo lá na minha bio do Instagram. Vai ter o primeiro exercício assim, ó. A nossa imagem conforme a nossa semelhança, tá? Então, Deus criou o homem conforme imagem e semelhança dele, tá? Então, vocês precisam entender que esse façamos e essa nossa significa Deus, Jesus e o Espírito Santo, Trindade. Então, os dois gêneros sexuais foram criados para refletir algo sobre Deus. O relacionamento homem e mulher, que lá na Bíblia vai trazer eles, né? Vai trazer esse nome, eles, homem e mulher, foram moldados segundo o relacionamento nós conosco que existe em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, os dois gêneros sexuais foram criados para exibir o Senhor Deus. Gente, isso aqui é um assim, eu não sei para vocês, mas é um bug na nossa cabeça. E aí eu toco num assunto bem pessoal aqui. Quem tem um porta-retrato com a foto do seu pai na sala? Quem tem o pai aqui presente, né? Quem teve o pai presente ou ele já não está mais aqui, você tem possivelmente na sua sala um porta-retrato. E se você não tiver, assim como eu também não tive a presença e nem a imagem do meu pai, gente. Eu fui conhecer meu pai aos 24 anos. Então eu nem sabia como era o rosto do meu pai, né? Eu não tinha ideia de como ele era, né? E aí, quando eu leio esse versículo, né? Eu te pergunto assim, como foi o seu pai para você? Porque quando a gente pensa em ser criado à imagem de Deus, isso inclui a nossa capacidade de pensar e fazer as escolhas morais. Isso vai significar que a gente vai partilhar de alguns aspectos da natureza de Deus. Então, eu tenho certeza que no seu comportamento terreno, você é muito parecida com o seu pai. No seu comportamento, na forma como você fala, na forma como você educa seus filhos. Então, entendendo que nós somos imagem e semelhança de Cristo, esses aspectos
essas características de Deus precisa estar em nós. Porque os seres humanos, eles vão ter personalidade, vão ter habilidade, amor, inovação, verdade, sabedoria, justiça. E aí aqui a gente pode ir abrindo um leque gigantesco do que de fato Deus tem, né, em relação às qualidades, em relação àquilo que ele espera da gente. Então, nós precisamos olhar para Deus, entender as suas habilidades e, de certa forma, ver essas habilidades em nós. Porque nós somos imagem e semelhança dele. John Piper vai falar uma frase que eu gosto muito, 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 que vai falar assim: a verdadeira feminilidade é um chamado específico de Deus para que a glória de seu filho seja refletida como nunca seria caso as mulheres não existissem. Então, aqui nesse momento, você já entendeu que a mulher e o homem foram criados imagem e semelhança de Deus para refletir a glória de Deus. Então, cada pessoa, você mulher, que eu acredito que só tenha mulheres aqui nessa live, exceto meu marido, que eu acredito que esteja assistindo, eu sempre peço para ele, assiste para depois você me dar um feedback, porque realmente eu me deixo ser conduzida pelo Espírito Santo e eu só vou falando aqui. E depois, quando eu desligo a live, me dá um apagão do que eu estou falando, né? Então, nós, mulheres, somos portadoras da imagem de Deus para exibir essa semelhança dele. O homem tem esse porte de imagem relacionado a Deus, no que o homem existe para glorificar e a mulher a sua missão. E aí, gente, aqui eu vou entrar num assunto bem polêmico, tá? Hoje em dia, eu escuto muito falar sobre propósito. Qual que é seu propósito? Ah, o meu propósito é falar com mulheres. O meu propósito é falar sobre vestimenta. E aqui eu quero trazer um ponto importantíssimo. E se você esquecer de qualquer coisa que eu falei dessa live, por favor, lembre-se somente disso. O seu propósito é ser portadora da imagem de Deus. O seu propósito é exatamente glorificar o nome de Deus. Então, antes de você relacionar o seu chamado e a sua vocação a propósito, então são coisas diferentes. Propósito, chamado e vocação. O seu propósito e de todos nós, homem e mulher, é glorificar o nome de Deus. O seu propósito é ser portadora da imagem de Deus. Vocês têm noção da responsabilidade disso? Porque quando eu penso que eu tenho essa responsabilidade, ser portadora da imagem do meu Deus, isso me faz parar tudo e analisar toda a minha vida e meu comportamento. E eu espero que nesse momento você esteja fazendo isso. Porque chamado e vocação, a gente pode até falar sobre isso mais para frente, mas nesse momento, e se a live encerrar agora, você precisa entender que você é portadora da imagem de Deus e você precisa exibir isso para as pessoas aqui na Terra. Nós somos incapazes de compreender totalmente qual é a essência da imagem de Deus. Isso vai além da nossa compreensão. Nós não estamos preparados para tanta glória, né? Essa totalidade da essência, da imagem de Deus, acho que nós não suportaríamos recebê-la de uma vez. Por isso que enquanto eu estou aqui, eu continuo aprendendo. E é isso que eu preciso que vocês entendam. Continue se abrindo para entender a essência da imagem de Deus. Se permitam ser moldadas.
Eu acho muito engraçado, gente, o quanto Deus ele vem moldando o meu jeito de ser. Talvez tenha aqui pessoas nessa live, eu nem sei, eu não estou nem acompanhando, tá, gente, os números para que eu consiga falar sem pensar em quem está assistindo ou em quem vai assistir, senão eu travo. Mas eu queria que você entendesse que quando você se permite, né, ser moldada segundo essa essência de Deus, Deus vai te mostrar características a seu respeito que você nem imagina que está aí. Né? Então, eu sei que tem pessoas aqui que me conhecem há 10, 15 anos atrás, possivelmente tenha, e quem me conheceu também há algum tempo atrás, sabe o quanto eu tinha uma força, uma forma de falar bem mais incisiva, mais grossa, né? E uma das coisas que Deus me mostrou que eu não era a essência dele em mim, era essa grosseria que estava em mim. E Deus foi me moldando muito, até no meu tom de voz. Mas Ele não me tirou a firmeza nas palavras, porque para que eu pudesse estar aqui falando com vocês a respeito de um assunto tão complexo, no sentido de polêmico, em rede aberta, eu precisava ter essa força na minha forma de ser, mas sem precisar ser estúpida. Mas eu me permiti ser moldada. Eu tenho uma experiência que algumas pessoas já sabem e eu quero compartilhar aqui para deixar salvo. É que em uma conversa com uma amiga, descendo os corredores da fábrica, que eu trabalhei no Japão, estava eu, uma grande amiga, e o meu marido. E o Japão, gente, as mulheres, elas, se vocês podem observar um modelo de comportamento que vocês possam. Ah, Maria, eu sou muito estúpida, grossa. Vai assistir um drama coreano, vai analisar o comportamento das japonesas, que vocês vão ser muito lapidados. E possivelmente algumas de vocês aqui vai falar: ai, credo, aquilo não existe. Né? Aquela mulher ela não existe, mas eu não estou falando para você olhar o relacionamento, a história, e sim o comportamento dessas mulheres, tá? A forma como elas se comportam, como elas se portam. E eu estava com essa amiga e eu ri muito alto, gente. Eu dei uma risada, uma gargalhada. E aí o japonês estava subindo a escada assim, ele olhou para minha cara e fez uma cara feia. E aí o Espírito Santo na hora ministrou o meu coração assim, precisa rir desse jeito? E eu falei, meu Deus do céu, até a minha risada, Deus, você tá mudando. Eu fiquei assim, constrangida. E aí, depois disso, eu comecei a analisar a minha vida, o meu comportamento, né? A forma como eu me vestia. E a gente vai entendendo, gente, que existe um mistério em Gênesis, né? Existe um mistério onde a gente vai desvendar ao longo da nossa caminhada com o Senhor nesse livro. E aqui eu vou ler alguns versículos para vocês, tá? Efésios 5, 23. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, do qual ele é o Salvador. Então, Efésios, gente, nós já estamos lá no Novo Testamento, certo? Lá em 1 Coríntios 11, 3, também vai falar assim: quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Tudo Novo Testamento, só para vocês entenderem, tá? Efésios 5, do 30 ao 32, vai falar assim: pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Então, a gente precisa entender um quadro aqui. Lá na página 25 do livro, que está salvo, vocês podem abrir e preencher esse livro. Então, gente, existe Deus, Cristo. Cristo, igreja, marido, esposa, um Deus, um corpo e uma carne. Então, quando Deus, lá em Gênesis,
começou a trazer esse vislumbre do filme, né, do que aconteceria, ele trouxe essa questão do muito bom. Porque o homem representa muitas coisas, a mulher representa muitas coisas que juntos vão representar Cristo e a igreja. Então, esse é o mistério revelado. Vocês estão me entendendo? O quanto é. Às vezes você fala, meu Deus, eu sou obra do acaso. Eu nem estava planejada em ser feita. Para quem não conhece a minha história, gente, a gente já está caminhando para a reta final. Não desistam, tá? Eu nasci de um acaso, assim, de uma noite, né? E a minha mãe engravidou e eu não estava programada na vida deles, né? Eu não era um plano para minha mãe, eu não era um plano para o meu pai. Simplesmente aconteceu. Mas para Deus, ele já tinha traçado um plano. Eu demorei muito tempo para entender o quanto a minha vida era especial para Deus. Então eu questionava muito, sabe? Por que que a minha vida era isso, era aquilo, por que que era tudo tão difícil? Mas hoje eu entendi que Deus, antes mesmo de me formar, ele já tinha desenvolvido um plano e um propósito para a minha vida, assim como para você. Talvez a sua infância você não tenha sido acolhida, você não tenha sido bem recebida, você não tenha sido planejada ou desejada, e de alguma forma você foi abusada, você sofreu, mas isso diz respeito a questões do mundo, mas para Deus ele já tinha um propósito e um plano para suas vidas. E hoje, cada vez mais que eu caminho em direção ao meu propósito, eu entendo o porquê eu precisei sofrer tanta rejeição na minha infância. Não só na minha infância, até a minha adolescência. Porque, gente, para falar sobre esse assunto que eu estou trazendo aqui para vocês, eu tenho certeza que muitas mulheres, pessoas que eu amo, inclusive, vão torcer o nariz para mim. Quando eu falo sobre vestimenta, segundo a luz da Bíblia, muitas mulheres também torcem o nariz para mim. Quando eu palestrei, né, tive a oportunidade de palestrar para mais de 600 mulheres na conferência da Gabi Arruda, ela foi um presente de Deus na minha vida e me colocou ali, foi lá, vai filha, você está pronta. Né, ela foi uma impulsionadora, ela foi a minha Isabel ali, ela, enquanto eu falava sobre essa questão da vestimenta, totalmente diferente do que aquelas mulheres esperavam, né? Que elas esperavam que eu fosse, de repente, falar sobre estilos universais, sobre massagear o ego, sobre estar bonita, mas ali eu trouxe a vestimenta à luz da Bíblia. E isso confrontou essas mulheres e os olhares dela para mim, não todas, tá, gente? Não estou generalizando, mas eu pude sentir a rejeição no olhar delas. E naquele momento, o Espírito Santo ministrou ao meu coração e ele falou assim: filha, agora você entende o porquê você teve que passar pelo que você passou. Porque para falar sobre o que você vai falar, sobre o que eu estou te instruindo a falar, o seu coração, a sua mente precisa estar em mim. Se você entender quem você é em mim, esses olhares não te afetam. Então a rejeição ela é algo muito próximo a mim. Então, por esse motivo, eu não me intimido, né? Essa rejeição, ela não me paralisa, porque eu sei lidar com ela e eu sei quem eu sou em Deus. Então, talvez você tenha passado por algum processo na sua vida, por algo que magoou você, que você não consegue perdoar, que você não consegue entender, que você questiona Deus. Simplesmente deixa ele te mostrar o propósito dessa dor. O porquê você tem que passar por isso. Porque quando a gente vai entender, né, que existe esse mistério revelado na Bíblia, né, antes do início dos séculos, antes do homem e da mulher ser criado, Deus já tinha esse plano guardado em segredo. Então esse plano, ele foi
pré-anunciado através do Antigo Testamento, mas ele foi oculto aos olhos de todos. Isso é lindo, gente. E lá em 1 Coríntios, né, 2:7, ele vai trazer ali. Quem quiser abrir e colocar esse versículo aí, 1 Coríntios 2:7. Então, quando Jesus morre na cruz, é que esse propósito, esse mistério eterno de Deus é revelado. Então, a partir do momento, né, que Jesus Cristo morre, né, esse mistério do propósito eterno de Deus e o propósito sublime da feminilidade e da masculinidade e do casamento se tornou claro. Porque a Tati colocou, ó, porque antes de tudo somos amadas, aceitas e aprovadas por Deus, pela infinita graça e misericórdia dele. Amém. É isso mesmo, Tati. Então, em Isaías, eu não vou lembrar qual é o versículo, em Isaías vai falar: antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu já desenhei todos os seus dias. Alguma coisa assim, eu não vou lembrar ao certo. Mas antes de eu te formar no ventre da sua mãe. Para quem não sabe, gente, antes de eu descobrir a notícia de que eu seria mãe da Celina, né, que eu estava grávida, uma aluna da comunidade sonhou com a gente, comigo e com o Jairo, e ela, nesse sonho, o Espírito Santo falava para ela assim, que era para eu e o Jairo nos prepararmos, porque em breve nós seríamos pais, que era para a gente se preparar, porque ele estava escolhendo a dedo eu e o Jairo para sermos pais da criança que ele estava enviando. Então aqui, gente, e aí naquele mês eu engravidei, eu e o Jairo nós não tentamos engravidar. O método que a gente utilizou 13 anos, que deu certo, falhou nesse mês depois da gente receber essa palavra. Então a Celina, ela já estava nos planos de Deus antes mesmo dela estar em meu ventre. Gente, isso é lindo. Isso é maravilhoso. Então você não é obra do acaso. Deus ele já definiu todos os seus passos, mas a gente tem tentado fazer isso sozinha. Como eu disse lá no início da live, a gente está cansada, sobrecarregada, porque a gente está tentando fazer do nosso jeito. Nossa, como isso mexe comigo? Por que que isso mexe comigo? Porque mesmo eu caminhando com o Senhor, dando esse estudo, essa é a quinta turma, acho, quinta turma, é, eu ainda me pego querendo ir para esse fazer do meu jeito. Então é você estar atenta diariamente para ser transformada na sua mente diariamente. Não é uma coisa que você vai falar assim, ai, orei aqui, fiz esse estudo, tô pronta. Não, gente, pelo amor de Deus. É você realmente entender que se você se deixar levar pela sua carne, você vai. Ah lá, a Carol tá falando, eu estava nessa turma desse testemunho e me emociono, porque o agir de Deus é lindo. É verdade, gente. E a Carol é lá do Japão, da turma lá do Japão. A gente viveu muitas coisas poderosas em Deus. As meninas aqui do Brasil também acompanharam. E é muito forte porque eu vejo o amor de Deus por nós, mesmo antes da gente ser geradas. E talvez você não foi gerada num ambiente como a Celina, para a glória de Deus está sendo gerada. Né? A mãe, eu, né, no caso, fui preparada, estou sendo ministrado, o Jairo também, para receber essa menina, né, de braços abertos e segundo aquilo que o Senhor tem para a vida dela. Ou você foi gerada num ambiente como o meu, sem paternidade, ou num ambiente de caos, de confusão, né, aquele ambiente caótico, sujo. Mas Deus ele está hoje nos lembrando de que você foi planejada por Ele. E aí, quando a gente vai entrando para essa reta final do nosso estudo, vocês precisam entender que, segundo a Bíblia,
O relacionamento entre marido e mulher tem uma ligação fortíssima com a história de Cristo e a sua noiva, que é a igreja. Os homens, eles foram criados para refletir o poder, o amor e o alto sacrifício do Senhor Jesus. Já as mulheres, elas foram criadas para refletir a sensibilidade, a graça e a beleza da noiva que ele redimiu. E o casamento, homem e mulher, foram criados para refletir a aliança e a união de Cristo e a sua noiva. Gente, olha isso! E aí vocês vão começar a entender o quanto nós, homens e mulheres, estamos desalinhados ao propósito de Deus. Totalmente, tá? Totalmente. Na semana que vem, a gente vai entender qual é o propósito do homem aqui na Terra. Antes de você entender qual é o seu propósito como mulher, você precisa entender o propósito do homem primeiro. Porque eu sei que muitas mulheres aqui são mães de meninos, inclusive. Ou são casadas e podem ser instrumentos para trazer o seu marido segundo aquilo que Deus espera dele como homem. Tá? Orar. E quem é solteira, Maria, eu sou solteira. Você vai orar pelo seu futuro marido já nas características de um homem de Deus. Amém? Porque assim, eu, né, fui conhecer esse livro, eu já tinha 4 anos de casada. 4 anos de casada. Então, eu não tinha mais como devolver o Jairo para a mãe dele, certo? O que que eu tive que fazer? E nem ele me devolver para minha mãe, né? Não tínhamos mais essa opção. Então, nós decidimos sermos moldados segundo a vontade de Deus. O Jairo como um homem segundo o coração de Deus e eu uma mulher segundo a vontade de Deus, né? O desejo de Deus. Lá na página 28 do livro, vamos abrir aqui. Eu quero ler um texto aqui, gente, de um depoimento, tá? Ele é bem forte. Essa aqui é uma jovem que foi participar de uma conferência de mulheres, né, desse movimento sobre a verdadeira feminilidade. E ela foi participar, gente, por pura curiosidade e desconfiança do que era falado ali, né? E a Nicole, essa mulher do depoimento, ela não entendia a importância, né, desse papel da mulher. E aí ela falou assim, ó. Primeiro ela falou assim, ó, Nicole disse que o estalo veio quando ela entendeu que o homem e a mulher existem para retratar as profundas verdades espirituais sobre Deus. Quando eu abordava a conversa sobre o papel do homem e da mulher de uma perspectiva humana, a discussão toda parecia muito patética. Aí deu o clique. A vontade de Deus é que a minha condição de mulher relate a história dele. Então as coisas começaram a fazer sentido. Ao meu ver, a minha feminilidade era um assunto só meu, tinha a ver com os meus relacionamentos, com o que eu queria da vida. Eu estava perdendo a visão global das coisas. Afinal, minha feminilidade não começa e nem termina comigo. Seu propósito é contar a história de Jesus. Então, gente, é o que eu estava conversando com vocês lá no início, né? Com os movimentos que foram surgindo, foi trazendo essa ideia de que você pode escolher o que você faz com a sua feminilidade. E quando a gente entra nesse estudo bíblico, a gente entende que, na verdade, a minha feminilidade não vai começar e nem terminar no que eu acho que é, e sim no que Deus, né, em contar a história da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo.
Então você entende, gente, o quanto o mundo ele tem pregado esse ego e esse olhar para você mesmo e tudo é sobre você. Porque eu sou isso, porque eu sou assim, porque eu penso assim. A gente tem até aquela música da Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu sou assim. Na verdade, quando você fala que você nunca vai mudar, você está rejeitando a história de Jesus na sua vida. Porque Jesus, quando ele veio ao mundo, ele ensinou sobre redenção, sobre abrir mão. Gente, Cristo abriu mão de ser Deus, ele se fez carne para poder viver como homem e mostrar que a gente consegue. Claro que ele era Deus, então ele viveu sem pecado. E a gente nasceu do pecado. Cristo é puro. Mas quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente consegue se aproximar daquilo que ele foi. Então, nós somos imagem e semelhança dele. Então, quanto mais você desenvolve esse relacionamento com Deus, mais você consegue ser parecida com ele, ser sensível ao que ele tem para te falar, ser sensível ao que ele tem para derramar sobre a sua vida. E o propósito, né? E aí a gente já está quase encerrando. Qual que é o propósito da sua feminilidade? Você já parou para pensar sobre o que é ser feito segundo a imagem e semelhança de Deus? Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, né? O peso dessa frase. O que é ser feito segundo a imagem e semelhança de Deus? Eu quero que você reflita um pouco sobre isso. O que é para você ser feito segundo a imagem e semelhança de Deus? A Silvana mandou. Nossa, agora que eu entrei. Não tem problema, Silvana, a gente já está quase acabando, mas você pode voltar à live e assistir desde o início. Meninas, mulheres, né? Nós fomos feitas segundo a imagem e semelhança de Deus. Isso carrega um peso enorme. E a gente não pode mais ignorar isso. Tem muitas mulheres que têm ignorado o fato de ser a imagem e semelhança de Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus só naquilo que você quer. Então, nessa área eu quero, nessa eu também quero, essa eu não quero, essa eu não quero e essa também não, porque eu quero ser do meu jeito. E essa não, e essa não, e essa não, eu tenho visto muitas mulheres em relação à vestimenta. Ah, não, a vestimenta não precisa. Eu não vou nem entrar nesse assunto, porque senão a gente foge o foco aqui. Mas a partir do momento que você toma consciência que você é imagem e semelhança de Deus, isso deveria criar um temor muito grande sobre a sua vida. Porque é muito fácil você bater no peito e falar que é cristã. Mas se você não reflete a imagem e semelhança de Deus, minha querida, me desculpe. É melhor você refletir sobre os seus atos, ações e comportamentos. Assim como eu diariamente paro para refletir sobre os meus atos, comportamentos e atitudes, a forma como eu falo com as pessoas. Legal, Lê. A Lê falou aqui. Maria, trabalho até às 22. Hoje eu consegui entrar mais cedo, mas sigo firme para acompanhar o conteúdo. Glória a Deus. Vai qualquer coisa, Lê, você volta um pouquinho, assiste o início, tá? E o que você precisar, você pode entrar em contato comigo lá no meu WhatsApp e a gente pode conversar, tá bom? Entendendo isso, gente, aqui eu vou voltar lá naquele versículo que eu li no. Versículo não, aquele texto que eu li lá no início. Somos chamadas a ser mulheres. Então, todas aqui
a maioria, acredito eu, é mulher. O fato de eu ser mulher não faz de mim um tipo diferente de cristã. Porém, o fato de eu ser cristã faz de mim um tipo diferente de mulher. Aí a Carol mandou aqui. Somos seres integrais, não existe vestimenta. Olha lá, gente, minhas alunas estão afiadas, hein? Não existe vestimenta para a igreja, para o trabalho e para casa. Somos seres integrais, devemos ser as mesmas em qualquer ambiente que estivermos. Arrasou. É isso aí, gente. Ó, aluna da comunidade já está no segundo cômodo. Então, é exatamente sobre isso, essa integralidade. Nós temos que viver essa integralidade em todos os nossos ambientes. Você é a imagem e semelhança de Cristo em todos os lugares que você está? Que você passa? Você é educada? Você é cordial? Você é amável? Ou você é um trator? Eu era um trator, gente. Porque quando você entende que você foi criada para exibir a imagem de Deus, né, para refletir a glória dele, você também vai entender que você é templo e morada do Espírito Santo. Gente, isso aqui para mim está totalmente relacionado àquilo que a gente veste. Se você é templo e morada do Espírito Santo, o que você tem feito com o seu corpo? O que você tem feito com o que você come? Não é sobre só a questão da vestimenta, tá? Como que você tem vivido, como você tem se alimentado, como você tem cuidado do seu corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita em você. Como que está a sua casa? Olha aqui o título, Eu sou casa, você é casa, você é morada. Quem já foi mãe, você é casa, eu estou sendo casa da Celina. Tudo que eu como, gente, vai para minha filha. Há muitos anos atrás eu passei por uma reeducação alimentar, só que o meu marido está aqui, pessoas que convivem comigo também, sabe o quanto eu estou sendo extremamente regrada com o que eu tenho me alimentado, ainda mais porque tudo que eu como vai para ela. Então, sabendo que o Espírito Santo de Deus habita em mim, como que eu tenho cuidado dessa casa? Eu te convido a olhar para você hoje, antes da gente encerrar e orar, a olhar como está a sua casa hoje. A sua casa ela tá bagunçada, ela tá suja, ela tá abandonada. Porque quando Deus me fez essa pergunta, quando eu abandonei o Me Veste Maria, né? Tá aí a live, gente, salva. Pausei tudo e falei, não, vou viver, vou ver o que que Deus tem para mim. Eu fechei a live aqui no Instagram e fechei a live, fechei o computador. Quando eu olhei para minha casa, gente, eu vi assim aquela bagunça espiritual. O meu marido abandonado, descuidado, no sentido espiritual mesmo, sabe, gente? Eu não quero que vocês levem, né? A minha casa ela estava arrumada, mas a questão da minha casa, no sentido de o que eu estava fazendo da minha vida. Porque eu estava no controle de tudo, aqui, ó, segurando tudo, tentando fazer do meu jeito, extremamente cansada, sobrecarregada. E aí Deus falou: filha, entrega tudo e vai arrumar sua casa. Então, quando a gente para refletir, tá me vindo o versículo da parábola da dracma perdida. Então, a mulher, o versículo da dracma perdida, ela vai falar que essa mulher, ela perdeu algo valioso dentro de casa. Quantas de nós temos perdido coisas valiosas dentro de nós mesmas? E o Espírito Santo hoje está nos convidando a parar, fechar a porta para procurar aquilo que você perdeu e você nem sabe às vezes que perdeu. Você está tão no piloto automático que você nem sabe que você perdeu algo que é importante para você.
Gente, tô falando com alguém aqui, tá? Você tá sendo tocada? Vai falando aqui pra mim. Vai me dando esse feedback. Porque a mulher, né, da dracma perdida, ela só chama, só convida as amigas para comemorar depois que ela acha o que ela perdeu. Antes disso, gente, vamos achar aqui o versículo da dracma perdida. Eu não sei decor, vou procurar aqui com vocês. É Mateus, dracma perdida. Lucas, ó, vamos abrir aqui. Lucas 15, do 8 ao 10. Que live. Olha lá, eu penso que bom, gente, fico feliz. Muito feliz, é o Senhor. A gente tem buscado muito essa referência externa, sendo que tudo que você precisa está dentro de você. Porque o Espírito Santo de Deus habita em você. É muito bom a gente ter pessoas que influenciam, que ministram as nossas vidas, pessoas que nos inspiram, mas a gente tem perdido os nossos valores dentro de nós mesmos, coisas importantes que a resposta é só se você fechar sua porta e pedir para Deus mostrar. Ó, então, Lucas 15, do 8 ao 10, vou ler para vocês. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne. Então, gente, ó, e quando a encontra, reúne as suas amigas e vizinhas e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, o que é a comunidade Eu Sou Casa? Gente, quando Deus me deu a visão da comunidade, ele me deu essa visão porque eu encontrei a minha dracma perdida. Aí ele falou para mim, filha, agora você pode ir lá e contar para suas amigas como ter encontrado os seus valores perdidos. Mas para isso eu precisei olhar para dentro de mim, olhar para minha casa, fazer a varredura, procurar atentamente. Então, é o tempo que você vai passar você com você mesma, você se dispor a passar tempo com Deus. Eu estou aqui te conduzindo para um caminho, mas a decisão de mudança, ela tem que vir de você. Ela tem que vir de você essa percepção de varrer acender essa candeia, varrer a sua casa e procurar até encontrar. A Lê mandou, tenho certeza que essa comunidade é resposta de oração. Você está sendo usada. Amém, Lê. Amém, gente. Só fazendo um adendo aqui, eu fiz as contas, eu tô de 33 semanas essa semana, né? A Celina pode nascer até as 40. 8 semanas, gente, dá 40 semanas. Vocês têm noção disso? Se eu chegar até as 40 semanas, a gente vai terminar o estudo e a Celina vai nascer. Ou possivelmente em alguma semana aí, a partir de alguma semana, eu estarei aqui com ela nos meus braços, dando aula para vocês. Porque o reino de Deus não me deu licença maternidade. Ele tem pressa com a vida de vocês. Amém? Então, se permita fechar essa porta, se permita ser varrida pelo Espírito Santo, permita colocar luz, gente, aonde tem trevas aí dentro de você. Olha só que forte que eu vou falar. Existem áreas da nossa vida que a gente não quer olhar, tá? A gente não quer olhar. E são nesses lugares que Satanás ele vai ficar na sua cabeça que você não é digna, que você não é merecedora. Então, quando a mulher da dracma perdida, o que é a primeira coisa que ela faz? Ó, ela acende uma candeia, então ela põe luz. E a gente já está encerrando. Até 9h30 a gente encerra, tá? Tô seguindo o cronograma, 1h30 mais ou menos de aula. Tô correndo aqui, no 2x. Quando essa mulher, ela primeiramente acende uma candeia,
ela está colocando luz aonde há trevas dentro dela. Meu Deus, isso é muito forte. Então a gente precisa colocar luz naqueles lugares que nem você mesmo quer olhar de novo. Por que, gente, que é importante você pôr luz nesses lugares? Por mais que doa, por mais que seja difícil, eu falo por experiência própria. Eu tinha um pecado que eu carregava dentro de mim, que eu fui arrastando esse pecado, né? E enquanto eu não coloquei luz naquilo, Satanás ele não deixou de jogar isso na minha. Todas as vezes que eu ia orar, gente, todas as vezes que eu ia orar, que eu ia buscar o Senhor, vinha aquela coisa na minha cabeça: não, você não é merecedora, você não é filha, você, sabe, vinha aquelas acusações. E a partir do momento que eu decidi colocar luz, eu acendi uma candeia. Eu pedi perdão para Deus, falei: Senhor, me perdoa porque aqui eu errei. Aqui eu pequei contra ti. E talvez, gente, pedir perdão para Deus não vai ser o suficiente. Talvez o seu pecado envolva terceiras pessoas. E aí você vai pedir para Deus te dar graça e sabedoria para que você também possa pedir perdão para as pessoas envolvidas em relação ao seu pecado. A gente precisa acender uma candeia. E posso falar para vocês, não é simplesmente chegar de qualquer jeito e falar o seu pecado para todo mundo, confessar para todo mundo. Não, não precisa se expor. Você precisa pedir perdão para quem de fato precisa receber esse pedido. E você não vai chegar de qualquer jeito também. Quando eu coloquei luz sobre esse pecado meu, eu orei pedindo para Deus me dar estratégia para que eu pudesse falar esse pecado para a pessoa e pedir perdão e confessar e seguir minha vida. E esse processo demorou alguns meses do meu reconhecimento público diante de Deus desse pecado. Senhor, me perdoa porque eu pequei contra ti, eu fiz isso, isso, isso e isso. E eu comecei a pedir sabedoria para que eu pudesse pedir perdão para a pessoa envolvida. E Deus preparou o momento perfeito para acontecer. Isso não significa, gente, que eu não sofri as consequências desse erro, tá entendendo? Mas em todo tempo Deus cuidou. Eu vi a mão de Deus em todo tempo. Então, você possivelmente colha aquilo que você plantou. Então, colocar luz, né, acender a candeia nesses lugares obscuros, vai fazer com que venham situações de um plantio ruim. Amém? E você não vai se afastar de Deus por isso. Porque a partir do momento que agora você está entendendo, puxa, eu plantei muita coisa ruim, mas a partir de agora eu quero plantar coisas boas, muito em breve você vai estar colhendo coisas boas em Deus. Você vai varrer essa casa, então você vai limpar toda essa sujeira. E você vai procurar atentamente por todas as características de feminilidade que Deus colocou dentro de você. Não sou eu que estou colocando, não sou eu que vou influenciar. Não existe um modelo, um padrão de feminilidade. Existem princípios inegociáveis. Que a gente vai falar sobre eles mais nas aulas para frente. Mas o design de feminilidade, né, específico, foi desenhado para cada uma de vocês. E eu demorei a entender, porque na minha cabeça eu tinha que ser a princesinha fofa, né? Até tô com uma aluna de estratégia de imagem, não sei se a Tati ainda está aqui na live. Mas ela tem, gente, uma essência super romântica. Então eu olho para a Tati, eu falo, meu Deus, que mulher doce, amável, meiga, delicada. E aí, antes, né, de eu entender também as minhas características de feminilidade, eu eu olhava para essas mulheres e eu falava, eu nunca vou ser desse jeito, eu não vou conseguir. Eu nem gosto de usar vestido, né? E ainda mais vestido rodado, meu Deus do céu. A Tati tá aí, ó, ela tá aí.
Então, né, eu olhava para mulheres como a Tati e eu ficava constrangida, eu falava, Deus, eu não vou conseguir. E aí, Deus foi me mostrando que ele tinha a minha porção de feminilidade. E ele foi me moldando, né, para que eu pudesse encontrar a minha porção de feminilidade. Então, eu procurei e ainda procuro, tá, gente? Atentamente sobre a minha feminilidade dentro de mim. Eu me permito ser moldada todos os dias por Deus. E aí, quando você começar a encontrar as suas características, você vai querer gritar para o mundo o que Deus tem feito na sua vida. Você vai querer falar, mostrar para Deus o quanto Ele é maravilhoso e o quanto Ele pode mudar a vida da sua amiga também que não encontrou luz. É por isso que eu estou aqui. É por isso que eu me submeti a tamanha exposição. Eu não tenho, gente, 1 milhão de seguidores, mas as pessoas que eu tenho, para mim, já é muito para estar aqui falando abertamente sobre esse assunto. Mas por quê? Porque eu estou feliz em mostrar para vocês que eu encontrei o meu valor. E eu também desejo que vocês encontrem o valor de vocês em Deus e não no que o mundo tem nos ensinado. Amém? Eu falei na primeira live, mas eu quero repetir nessa segunda live para a gente encerrar, que a gente, para dar esse primeiro passo, né? Como que você dá esse primeiro passo para entender o design, a sua feminilidade? Você precisa aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador. Porque quando a gente aceita Jesus, então você faz essa oração no seu secreto agora. Sabe, Senhor, é lá, Tati, eu encontrei um bem mais precioso. Então, quando você reconhece, fala assim, Senhor, você é meu bem mais precioso, eu reconheço que sem ti eu nada sou. Quando você permite abrir a casa para Jesus, mais uma vez o tema, a casa. Amém? Quando você abre a porta da sua casa para Jesus entrar, então você precisa fazer essa oração hoje. Jesus, eu abro a porta da minha casa para que você entre. Porque quando você permite que Jesus entre na sua casa, que aqui é a sua vida, é você, né? Você vai ser justificada, regenerada e santificada. E entenda, gente, que aqui é um processo. Você vai ser primeiro justificada, aí você vai começar o processo de ser regenerada. E é aqui que muitas mulheres desistem. E eu tô aqui para te encorajar a não desistir. Não desiste. Deus tem grandes coisas para sua vida, você precisa continuar. Porque o processo de regeneração não é fácil, gente. E, consequentemente, vem a santificação. Quanto mais você se torna imagem e semelhança de Deus, mais você se santifica. É lindo demais isso. Eu não sei para vocês, mas para mim é lindo, faz muito sentido. Amém? Eu espero que vocês tenham compreendido, né, a primeira engrenagem. Então pensa, são 8 semanas de estudos, tá? 8 semanas. A primeira engrenagem a gente girou hoje. Então, se você ainda tem dúvida, meu Deus, eu não sei o que a Maria falou, estou muito confusa. O que você vai fazer nesse momento agora é ir lá na bio do meu Instagram, ir lá no Drive, na pasta do Drive, e baixar a leitura do livro para você ler e compreender um pouco mais, tá bom? Lá também, gente, vai ter uma oração que você pode fazer antes de começar a fazer esse estudo. Essa oração é para você se permitir ser moldada e ministrada pelo Espírito Santo enquanto lê aquele livro, tá? Enquanto lê esse livro. E amanhã eu vou colocar para vocês o estudo da segunda semana, tá bom? Aí amanhã vai ter já o PDF do estudo da semana que vem, que é sobre
entender o papel do homem segundo Deus, né? O que que Deus espera dos homens? Gente, essa aula, ela é top, não é por nada não, mas essa aula a gente tem que entender, tá? Porque eu vejo muita mulher surtando aí com os maridos e talvez o problema é você, porque ele está posicionado em Deus. Ou ele não está posicionado em Deus, você também não está posicionado em Deus, e os dois estão desalinhados e não tem como dar certo. Vocês vão ficar batendo cabeça. Então você precisa entender o papel do homem, para depois entender o papel da mulher. E aí sim, entendendo o papel do homem, entendendo o papel da mulher, você consegue entrar nesse alinhamento segundo o coração de Deus. Amém? Que vocês possam ruminar agora, vou usar esse termo, né? A minha pastora Ivânia, uma mulher de Deus, e quem sabe a gente faz uma live de encerramento com ela junto. Ela mora lá no Mato Grosso. E foi ela que cuidou de mim, que cuida de mim, que ministra a minha vida, né? Que enfim, ela. Eu não posso nem falar dela que eu já começo a chorar. Ela tem muita sabedoria e ela falava muito ao meu coração, né? Ela falava, e aí eu ficava com a cabeça assim cheia de coisa. E aí depois ela falava assim: fique agora ruminando sobre o que o Senhor ministrou na sua vida. Então, que você possa ruminar aquilo que o Senhor ministrou no seu coração nessa noite ou nesse dia para quem está no Japão, que eu estou vendo muitos rostinhos lá do Japão. Anota, gente, anota tudo que Deus falar com você. E se você quiser, eu estou à disposição no meu WhatsApp para a gente conversar a respeito disso. E também lá no nosso canal de transmissão, eu vou trazer não diariamente, tá? Enquanto a gente estiver com esse estudo, eu quero trazer reflexões bem profundas mesmo, sobre feminilidade lá. Coisa que eu não vou abrir tanto nos stories, tá bom? Porque ainda o Instagram é meu lugar de trabalho, amém? Aqui é o meu ministério, lá, meu não, ministério de Deus que ele me convidou. Eu não tenho nada, é tudo dele. Vamos orar, gente, para encerrar? Querido Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por essa noite. O teu Espírito Santo se fez presente. Eu sinto a sua presença, Pai. Eu sinto o seu calor, a sua bondade, a sua firmeza ao falar com as suas filhas. Muito obrigada, Pai, por fazer com que as minhas palavras saiam de forma pontual. E espero, Senhor, que essas palavras tenham chegado diretamente ao coração das suas filhas, para que elas comecem a entender que elas têm um plano, né? Que o Senhor tem um plano para a vida delas, um plano e um propósito para a vida delas. Que cada vez mais, Pai, a cada semana, que as engrenagens que vão ser viradas, que vão ser trabalhadas na vida delas, o Senhor possa colocar graça, colocar luz, para que elas também consigam entender e passar adiante o que o Senhor espera de nós mulheres. Que essas mulheres, Pai, sejam posicionadas em Ti e não aos padrões do mundo. Que essas mulheres venham experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu sei, Pai, que cada filha que esteve aqui presente nessa live, mas as que também irão assistir, serão ministradas, serão tocadas, serão transformadas pelo Espírito Santo, Pai. De mim mesmo não existe nada de bom. Eu só me coloquei disponível, Senhor, para pregar aquilo que o Senhor tem mexido ao meu coração, me tirado da zona de conforto. Então, eu me coloco à disposição, Pai, para continuar sendo esse instrumento nas suas mãos, para que vidas sejam alcançadas, restauradas e que através dessas mulheres o teu nome seja glorificado. Eu oro, Pai, e peço proteção em nome de Jesus pela vida dela, pela casa delas, Pai, que todo intento do maligno que fizer com que elas se desviem, Pai,
dos seus caminhos, que impeçam elas, que tentem impedir delas fazerem, concluírem esse estudo, caia por terra agora em nome de Jesus. Eu oro, Pai, pedindo que o Senhor coloque anjos desembanhados com espadas de fogo ao redor da casa dessas mulheres, para que essas mulheres sejam fortes e corajosas para iniciar e finalizar esse estudo para a honra e glória do seu nome, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor esteve presente conosco, o Senhor é o centro da nossa vida, do nosso estudo, e que a sua palavra seja a luz na vida dessas mulheres. Não é sobre mãos humanas, e sim o seu desejo e a sua palavra na vida de cada uma delas. Eu oro, papaizinho, e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Certo, meus amores? É isso por hoje. Você tem o dom da palavra, minha amiga. Amém, Melk. Te amo, meu amigo. Fica com Deus. Mais um amigo do Japão. Se você perdeu essa live, se você perdeu, o início entrou agora, volte. Te convido a voltar à live e assistir de novo. Se você perdeu alguma parte importante, volte à live, pausa, anota e mais uma vez me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida, a gente orar juntas, tá bom? Fiquem com Deus e a gente se vê na próxima terça-feira, às 20 horas, para a graça e louvor do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? E a gente se vê lá no canal. Fiquem com Deus, meus amores. Beijo. Tchau, tchau.